Aleluias. Eu creio que hoje nós vamos conseguir gravar essa palavra para a gente colocar lá no YouTube depois para você ouvir de novo. Quantos ouvem de novo quando a gente coloca lá? Amém? Eu tenho postado também lá no Instagram, todo dia eu posto. Deus abençoe que eu consiga continuar postando. Por quê? Na verdade eu estou postando todo dia relacionado à palavra de domingo, para que isso se repita e venha ficar consolidado no seu coração. Se você ainda não está acostumado a ouvir e a seguir, vai lá, acessa lá e começa a seguir lá o Instagram da Videira Badiana. Então hoje a palavra é: seja fortalecido, dando glória a Deus. Fala para o seu irmão assim: glória a Deus. Pastor, o que é dar glória a Deus? Irmãos, eu preciso entender que existem alguns princípios espirituais que eles vêm para nos enriquecer e que eles vêm para trazer clareza sobre situações que antes nós achávamos que era simplesmente uma forma de expressão. Muitas vezes a gente pensa que falar aleluia, falar glória a Deus é só uma maneira de se expressar, mas não é. Então, dar glória a Deus tem um princípio espiritual poderoso por trás, que vai além de uma forma de expressar. Então eu preciso entender isso. Você foi criado e foi coroado da glória de Deus. Sabia disso? Você foi coroado da glória de Deus. O livro de Salmos, capítulo 8, no verso 5, fala a respeito disso. Salmos 8, 5 diz o seguinte: Tu o fizeste um pouco menor do que os seres celestiais, e os coroastes de glória e de honra. Está falando de quem? Está falando de você. Deus os fez menor do que os anjos, menor do que os seres celestiais, e de glória te coroou. Quem que é esse, pastor? Esse é Adão. Adão era revestido de glória. Fecha seus olhos, vamos orar por essa palavra. Senhor, nós te pedimos, Pai, que o teu Santo Espírito fale conosco, que possamos, Deus, de fato ser edificados, sermos renovados, e que essa palavra, Deus, venha encher o nosso coração de uma santa expectativa em Deus, de grandes coisas, em nome do Senhor Jesus. Pastor, qual era o desígnio quando Deus criou Adão e Eva? Deus criou Adão e Eva e falou para eles: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra. Então a primeira determinação sobre Adão e Eva era a multiplicação, mas a segunda era sujeitai-a e dominai. Ou seja, Adão e Eva, eles tinham a função de ter domínio, de ter algo ali, como vamos dizer assim, o controle sobre todas as coisas. Adão e Eva foram criados para reinar. Mas de que maneira Adão e Eva foram criados para reinar? A palavra fala que eles foram revestidos de glória. Eles eram revestidos de glória. E por causa dessa glória que eles eram revestidos, eles tinham autoridade para reinar. Então eu preciso observar que Adão e Eva, eles não foram criados simplesmente para multiplicar, eles foram criados para sujeitar a terra. Eles tinham domínio sobre todas as coisas. Irmãos, eu não creio que havia um leão naquela época que era comedor de grama. Leão não comia grama. O leão comia carne. Mas por que eles não comiam Adão e Eva? Porque Adão e Eva eram seres que tinham autoridade espiritual. E essa autoridade, ela era relacionada à glória de Deus que estava sobre eles. O livro de Romanos, capítulo 5, verso 17, fala que Deus te criou para reinar em vida. Vamos projetar para você ler comigo. Romanos, capítulo 5, verso 17, diz assim: se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, muito mais aqueles que recebem de Deus a imensa provisão da graça e a dádiva da justiça reinarão em vida. O que eu percebo aqui? Eu percebo Deus restaurando o propósito inicial que havia em Adão, porque Adão perdeu esse propósito. Quando que Adão perdeu? Quando Adão pecou, ele era revestido de glória. Ele pecou, ele percebeu que ele estava nu, porque a glória que revestia Adão foi perdida.
Pastor, o que é isso? É que nós às vezes imaginamos que uma coroa de glória é apenas aqui no coco da cabeça. Mas não, uma coroa de glória, ela revestia ele por completo. Ele era completamente circulado pela glória de Deus. Aquela luz lá. Ele era completamente circulado pela glória de Deus. Então, quando essa glória caiu, ele percebeu que ele estava nu. Eu imagino que se a gente visse Adão, naquele tempo em que ele era revestido de glória, a gente não veria a nudez de Adão, porque a glória revestia Adão. Mas Adão agora peca. E quando ele peca, ele perde a glória, ele perde o domínio, e ele perde aquilo que Deus tinha estabelecido para ele, que era que ele fosse dominar. Por isso que ele foi expulso do jardim. Então, o Senhor Jesus, ele vem para te levar de volta a esse propósito inicial. O Senhor Jesus vem para te levar de volta a manifestar essa glória. Levanta suas mãos e fala assim: o Senhor Jesus quer que eu volte a manifestar a glória de Deus. Então eu preciso entender e ter isso no meu coração. Hebreus capítulo 2, verso 10. Hebreus capítulo 2, verso 10, a palavra diz assim: ao levar muitos filhos à glória. Essa versão está muito ruim. Ver a revista atualizada aqui, porque toda vez ele abre um negócio que me atrapalha a mudar a versão da Bíblia. Deixa eu ver se eu consigo colocar em outra versão. Depois a gente corta isso aí. Continua travando lá. Ao levar muitos, vou ler na minha versão, porque convinha que aquele por cuja causa e por quem todas as coisas existem, conduzindo muitos filhos à glória, aperfeiçoasse por meio de sofrimento o autor da salvação deles. Preste atenção. Às vezes nós lemos esse texto e pensamos que levar os filhos à glória é levar você para morar no céu. Mas isso aqui vai além. Por quê? Adão, quando ele pecou, ele era revestido de glória. Ele perdeu a glória. Mas agora o Senhor volta para reestabelecer a glória. Então já preciso começar a entender. Essa glória aqui, ela está relacionada com domínio e com autoridade. Mas tem algo poderoso que eu preciso ter clareza. E a glória não é ir simplesmente ao céu, mas e a glória é ser revestido de Cristo, para que eu possa expressar a autoridade de Deus. Preste atenção nisso aqui, que isso é extremamente poderoso. Receber glória é ser revestido de autoridade. Se receber glória é ser revestido de Cristo, para que você possa expressar a Deus. Então você vai manifestar o reino por causa disso. Agora eu estou falando de glória, e talvez a sua cabeça está pensando que glória é apenas algo brilhante, apenas algo reluzente. Então eu preciso te explicar que glória não é simplesmente algo brilhante ou algo esplendoroso. A palavra glória no grego, ela é original de doxa. Fala para o seu irmão aí, doxa. Só para ele prestar atenção. Doxa, ela tem várias traduções, mas a tradução que mais se encaixa nos textos que nós estamos falando é uma boa opinião a respeito de alguém. Tem o significado de esplendor? Tem. Quando nós olhamos o texto de Lucas, capítulo 2, verso 9, nós temos ali o nascimento do Senhor Jesus. O Senhor Jesus está nascendo ali, Lucas 2, 9, tem o nascimento de Jesus. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu. Aqui é uma glória brilhante, é algo reluzente, é a glória do Senhor que está brilhando. Atos capítulo 22 também fala de algo brilhante. Atos capítulo 22, verso 6. Verso 6 diz assim: por volta do meio-dia eu me aproximei de Damasco, quando de repente uma forte luz vinda do céu brilhou ao meu redor. Aí no verso 11 ele fala o seguinte: os que estavam comigo me levaram pela mão até Damasco, porque o resplendor da luz me deixara cego.
Então nós temos uma vez onde a palavra glória, ela é traduzida como resplendor, como algo brilhoso. Mas nessas que nós estamos tratando, porque convinha que aquele por cuja causa, por quem todas as coisas existem, conduzido muitos filhos, a glória não está falando de Deus levar você a brilhar, nem Deus levar você ao resplendor. Está falando da opinião positiva de Deus a seu respeito. Preste atenção nisso. Levanta a sua mão e fala assim: Deus tem uma opinião positiva a meu respeito. Então, quando Adão perdeu a glória, ele está perdendo a opinião positiva. Agora, o que Deus fala de Adão? Vamos tirar Adão do jardim. Por quê? Porque agora ele se tornou mau. Então, se ele comer da árvore da vida, ele vai viver eternamente. Então, vamos tirar ele, porque agora ele não pode mais viver eternamente, comer da árvore da vida. Ele perdeu a opinião positiva de Deus a respeito dele. Então, Adão perdeu. Agora o Senhor vem para que ele possa devolver essa glória para nós, porque nós perdemos ela em Adão. Mas o Senhor vem para nos devolver. Livro de João, capítulo 17, verso 22, o Senhor nos fala disso. João 17, 22, olha o que a palavra de Deus diz: dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. O que ele está dizendo? Eu dei para eles a boa opinião que o Senhor tem ao meu respeito. O Senhor tem uma boa opinião sobre mim, Pai. Então eu dei essa boa opinião para eles. Eu atribuí isso a eles, para que eles sejam um, como nós somos um. Só existe unidade quando nós olhamos para o irmão e enxergamos ele em Cristo. E nós enxergamos ele e podemos agora entender que Deus também tem uma boa opinião a respeito dele. Por mais difícil que seja o relacionamento, Deus tem uma boa opinião a respeito de mim e dele. Por isso eu vou me relacionar e crer naquilo que Deus tem para nós. Agora, qual é a chave? Onde eu vou chegar? Eu vou reinar. Eu vou reinar por quê? Porque agora Deus tem uma boa opinião a meu respeito. Irmãos, vocês já viram quanta coisa que nós temos nos dias de hoje? É depressão, é angústia, é suicídio, é vírus. Adão tinha autoridade sobre um leão, mas um vírusinho mata um monte de gente. Pastor, por que isso? Porque foi perdido a autoridade e o reino. Deixou de existir. Mas quando eu entendo a glória, eu volto a ter essa autoridade. Quando eu entendo que eu estou revestido de glória, eu volto a poder comandar no mundo espiritual. Eu volto a poder manifestar aquilo que Deus tem para mim. Por isso, a verdade é que eu preciso conhecer a respeito dessa boa opinião de Deus a meu respeito. João 8,32 fala de algo. O que fala em João 8,32? Fala: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Por que às vezes você ainda está cativo? Tem algo te prendendo? A verdade, eu queria que as crianças no fundo aí parassem de bagunçar. A verdade, ela já existe. A verdade, ela já está manifesta. Às vezes eu até conheço, por um conhecimento natural, mas eu não tenho revelação dessa verdade. Meu coração não foi dominado. Mas quando isso vem, e isso me domina, isso transforma o meu coração, agora eu vou ter autoridade para manifestar. Agora eu vou ser liberto, eu vou manifestar o reino. Preste atenção, irmão, você manifesta o reino quando essa verdade entra no seu coração, quando ela te domina. Quanto mais nós temos conhecido a palavra da graça, mais isso tem nos dominado e mais nós temos avançado sobre isso. Mas é algo que eu preciso entender, que ainda existe um caminho a ser pavimentado. Ainda existe revelação que eu preciso buscar em Deus. E eu preciso de ter o meu coração aberto, o meu coração voltado para ter essa revelação, para ter esse conhecimento, para buscar isso em Deus. Porque eu recebi, eu preciso crer que eu tenho recebido glória. Olha para mim aqui. Você já recebeu glória, amém? Deus já tem uma boa opinião a seu respeito. Mas você tem desfrutado disso? O dia que você peca, o dia que você erra, o dia que algo deu errado, você briga com alguém, você pisa na bola,
Você continua orando com a mesma autoridade? Você continua impondo as mãos com a mesma autoridade? Ou você se reserva? Não, eu acho que eu não estou bom, não estou habilitado. Eu vou me guardar. Preste atenção, a opinião de Deus não muda por causa do seu pecado. A opinião de Deus não muda porque você errou. Pastor, por que a opinião de Deus não muda? Apocalipse 1:5, nós lemos ainda agora, Ele nos lavou dos nossos pecados. O seu pecado não é mais um problema para Deus, porque Deus já perdoou todos os seus pecados. Romanos 4:8, bem-aventurado o homem a quem Deus não imputa o pecado. Deus não te atribui culpa de pecado. Sabe qual é o maior problema que nós temos hoje? Se chama condenação. Você peca, e o diabo vem na sua mente, e quando ele vem na sua mente, ele fala para você que você agora não é digno, que Deus não te ama, que você não tem autoridade, que você não vai ser abençoado. Ele gera em você um monte de pensamentos de condenação. Por quê? Porque você pecou. Pastor, mas Deus não me condena? Não, Deus não te condena, porque Ele já te perdoou. Se Ele te perdoou, por que Ele está te condenando? Se eu sou perdoado, então Deus tem uma boa opinião a meu respeito. Se eu sou perdoado, agora eu posso manifestar o reino. Por quê? Porque o Senhor, tendo uma boa opinião, Ele me dá autoridade para isso. É a obra de Cristo. Eu não confio na minha obra, eu confio na obra dEle. E eu avanço por causa da obra dEle. Você já viu quando você chega em um ambiente, às vezes você chega e o ambiente está pesado. Um ambiente estranho, esquisito, né? Um peso. Parece um ambiente de morte. Sabe, muitas vezes ali é um ambiente onde o diabo tem utilizado dessa condenação, dessa amargura, para gerar peso na vida das pessoas. Está sugando a vida. Tem pessoas que você passa perto dela, você vê, a cara dela é uma cara entristecida, porque o diabo suga a vida daquela pessoa. Pastor, como que o diabo suga a vida? Você vai ver lá no Éden, que o diabo, ele estava lá, mas ele era uma serpente. Mas quando você vê em Apocalipse, o diabo está lá também, só que agora ele é o grande dragão. O diabo é uma serpente, ele não come pó da terra, mas ele come da carne do homem. Então todas as vezes que eu estou ali pecando, e que eu aceito essa condenação, é o diabo que traz a condenação, e é o diabo que está ali próximo, tentando sugar a vida. Pastor, mas o senhor acabou de falar que eu sou perdoado. Eu sou perdoado, o Senhor já me perdoou, e essa condenação, e essa fraqueza que eu sinto, o diabo sugando a minha vida, ela é ilegal, mas o diabo ele vai fazer. Então você precisa se posicionar, você precisa reinar em vida, você precisa usar da autoridade que Deus te deu e repreender isso. Eu não aceito isso sobre a minha vida, eu não aceito isso sobre a minha casa, eu não aceito isso sobre mim. Deus tem uma boa opinião a meu respeito. Eu repreendo agora tudo aquilo que tem tirado a minha vida, tudo aquilo que tem tirado a minha paz, tudo aquilo que tem se levantado contra a minha casa. Sai em nome de Jesus. Você se posiciona, porque você sabe que Deus tem uma boa opinião a seu respeito. Você para e você libera uma palavra. Todo espírito de confusão, todo espírito de briga, todo espírito de morte, sai da minha casa, sai da minha empresa. Eu vou prosperar, eu vou avançar, eu vou desfrutar de boas coisas, porque Deus tem uma boa opinião a meu respeito. Eita, sai um amém. Será que sai mais um? Vou falar de novo. Deus tem uma boa opinião a seu respeito. Eita glória. Conheça essa verdade, se relacione com essa verdade, procure ter entendimento. Sabe, irmão, você é rei e sacerdote. Vou continuar o texto de Apocalipse 1:5, fala que seu pecado foi perdoado, mas Apocalipse 1:6 fala que você foi feito rei e sacerdote. Olha o que fala. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, Ele nos ama, nos libertou dos nossos pecados, e por seu sangue, e nos constituiu reino e sacerdote, para servir a Deus e Pai. Ele te constituiu rei e sacerdote. O que o rei tem? Autoridade. Você foi constituído rei.
para que você manifeste a autoridade. Pastor, o senhor não sabe, lá em casa está cheio de problema, está cheio de dívida, cheio de briga. Manifeste a autoridade de Deus. Fale da parte de Deus. Libere a palavra de Deus sobre aquele lugar. As situações vão mudar. Sabe, quando se fala de sacerdote, tem uma revelação extremamente poderosa que eu quero compartilhar com você hoje. No livro de Levíticos, capítulo 27, verso 11, a palavra de Deus diz assim, Levítico 27, 11, olha o que diz: se o que ele prometeu mediante voto for um animal impuro, não aceitável como oferta ao Senhor, o animal será apresentado ao sacerdote, que o avaliará por suas qualidades. A avaliação do sacerdote determinará o valor do animal. Preste atenção, Deus te constituiu sacerdote. Quem que determina a avaliação do sacrifício? O sacerdote. Quem que determina a ação de Deus sobre a sua vida, a sua casa? Você. O que o sacerdote falar, esse vai ser o valor do sacrifício. O que o sacerdote disser, esse será o valor do sacrifício. O que você tem falado? Como assim, pastor? O que você tem falado sobre a sua vida? O que você tem falado sobre a sua casa? Sobre a sua vida financeira? Sobre você diante de Deus? Sobre o seu casamento? O que você tem falado? Ah, pastor, eu falo um monte de coisa aleatória. Eu quero falar para você, o que você tem falado vai determinar a maneira como você vai viver. Comece a falar a coisa que Deus quer que você fale. Palavras de bênçãos. Você acorda de manhã e fica lá, e fuça no Instagram, e fuça aqui, e fuça ali, mas você não é capaz de levantar a mão para o céu e falar: eu sou amado, eu sou perdoado, eu sou justificado. Hoje é um dia de bênção, hoje é um dia de paz, hoje é um dia de vitória. Sabe, algo que eu tenho aprendido. Minha esposa, amada, linda do meu coração, às vezes gasta um dinheiro que eu fico preocupado, porque eu que organizo as contas. Às vezes ela gasta e eu fico falando, eu falo: vai faltar, porque ela gastou. Esse dia ela comprou uns negócios, eu pensei: vai faltar. Aí eu falei: vai faltar. Mas na hora que eu estava meditando nisso aqui, o Senhor falou para mim: se faltar, é porque você está falando que vai faltar. Comece a falar que vai ter abundância, que eu vou te dar em abundância. Sabe por que às vezes falta? Você está falando que vai faltar. Ah, pastor, mas não tem de onde vir. Deus vai trazer de onde vem. O seu marido vai ser um bom marido, seus filhos vão ser bons filhos, seu trabalho vai ser o melhor trabalho. Mude a sua maneira de falar. Comece a abençoar. Deus já abençoou. Sabe, busque a glória que vem do Senhor. Já estou quase finalizando. Esse é o penúltimo tópico. Busque a glória que vem do Senhor. Livro de João, capítulo 5, verso 44. João, cadê o João? João, capítulo 5, verso 44. Eu aprendi a falar que essa igreja é uma bênção. Aprendi a falar que vocês são uma bênção. Irmãos, vocês perceberam tanto que nós temos um ambiente liberado, um ambiente de favor, de fluir. Eu tenho sentido tanto isso que eu agora fiquei com vontade de compartilhar o que nós vivemos para os outros receberem também. Nós temos que falar a respeito disso. Como vocês podem crer se aceitam a glória uns dos outros, mas não procuram a glória que vem do Deus único? Pastor, o que é aceitar a glória um dos outros? Você lembra o que é glória que nós falamos agorinha? Uma boa opinião a respeito de alguém. O que é aceitar a glória um dos outros? É eu ficar me preocupando com a boa opinião de um e de outro, ao invés de saber que Deus tem uma boa opinião a meu respeito. Pastor, eu não devo guardar o meu testemunho? Devo. Eu devo guardar o meu testemunho diante dos irmãos e diante da sociedade, com certeza. Mas eu devo saber que o principal na minha vida é a boa opinião de Deus a meu respeito. Porque vai ter um dia que você vai pisar na bola. Vai ter um dia que você vai falhar. E talvez o dia que você pisar na bola, que você falhar, as pessoas não vão ter uma boa opinião a seu respeito. Mas eu quero falar para você, a opinião de Deus a seu respeito não muda, porque você está revestido de Cristo. Você está revestido do Senhor e Ele não muda.
Pare de se atar, de se prender ao que o mundo olha para você. Pare de viver preocupado com isso. Comece a declarar que Deus tem uma boa opinião a seu respeito. E para finalizar, eu quero falar para você que Abraão foi fortalecido dando glória. Pastor, o que Abraão fazia? Levantava a mão e dizia: eita glória! Era isso que ele fazia? Pode até ser que ele fizesse, mas não era isso que fortalecia ele. Sabe o que fortalecia Abraão? O de Romanos capítulo 4, verso 20. Romanos capítulo 4, verso 20, diz assim: mesmo assim, não duvidou, nem foi incrédulo em relação à promessa de Deus, mas foi fortalecido em sua fé e deu glória a Deus. Sabe o que não dá glória? O que não dá glória é duvidar. Quando eu duvido de alguém, eu não tenho uma boa opinião a respeito dessa pessoa. Eva duvidou de Deus. A serpente falou para ela: Deus falou para você não comer, o dia que você comer você vai ser igual a ele. O que ela fez? Ela duvidou. Ela foi lá e comeu. O que ela estava fazendo? Ela estava duvidando, ela estava achando que o que Deus tinha para ela não era bom. Ela estava achando que o que Deus tinha para ela não era o melhor. Quando você vive achando que Deus não tem o melhor para você, você não glorifica a Deus. Pastor, eu estou passando pelo vale, eu sei, mas eu vou ser restituído. Isso aqui faz parte do processo para que eu possa desfrutar da abundância. Pastor, está difícil, mas eu sei que isso aqui vai cooperar para o meu bem e que o final da história é que eu vou desfrutar da abundância. Deus tem algo bom para mim. Deus é bom, o que Ele falou vai se cumprir. Ele tem uma boa opinião a meu respeito. Ele não quer me punir, Ele não quer me matar, Ele não quer matar ninguém da minha família. Pelo contrário, Ele quer que nós sejamos promovidos e possamos nos relacionar com Ele. Gostaria de te convidar a ficar de pé. Olha o que essa palavra fala a respeito de Deus. Romanos 8:32. Aquele que não poupou o seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como Ele não nos dará com Ele, e de graça, todas as coisas? Tenha uma boa opinião a respeito de Deus. Ele não poupou Jesus, Ele escolheu te amar, e Ele vai te dar de graça todas as coisas. Eu quero falar para você hoje, Deus tem uma boa opinião a seu respeito. Deus se importa com você. Ele te atribui glória. E essa glória gera autoridade. Para que você manifeste o reino de Deus na sua casa, na sua família, aonde você estiver. Dê glórias a Deus. Saiba que Ele tem bons pensamentos a seu respeito. Quero convidar você a orar sobre isso hoje. Eu não sei o que você tem vivido. Queria que você apagasse a luz para mim, Douglas. Mas eu gostaria que você, nessa noite, orasse e declarasse. Repreenda toda condenação, todo peso. E declare: Deus tem uma boa opinião a meu respeito. Eu sou o que o Senhor disse que eu sou. Feche seus olhos. Declara assim: eu rejeito toda condenação. Deus tem bons pensamentos a meu respeito. Ele me ama. Ele me ama. E eu exalto o nome do Senhor. E eu declaro que o Senhor é bom. O Senhor me ama. E eu posso desfrutar do que Ele tem para mim. Eu quero que você se alegre ao cantar essa canção. Enquanto você se alegra, dê glórias ao nome do Senhor. Manifesta o reino. Libera a palavra. Oh, Espírito de Deus. Xarabarabaê. Oh. Você é filho. Você é revestido de glória. Aleluia. Quando eu era um pecado, morreu
livre enfim ser. Levante suas mãos, declare: sim, eu sou. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Escolhido, perdoado, eu sou quem dizes que eu sou. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Escolhido. Tu és por mim até o fim, eu sou quem dizes que eu sou. Eu sou quem dizes que eu sou. Quem Deus liberta, livre enfim será. Sou filho de Deus, sim, eu sou. Sou filho de Deus. Coloca a sua mão sobre a sua cabeça nesse momento. Declara assim: eu já sou. Declara com mais fé: eu já sou completamente perdoado. Deus atribuiu a sua glória, a sua bondade, uma boa opinião a meu respeito. Eu posso manifestar o reino. Agora levanta a sua mão para o lado da sua casa. Declara assim: eu declaro, a minha casa, a minha família são do Senhor. Toda ação do diabo, toda doença, espírito de briga, sai agora, em nome de Jesus. Eu declaro, a minha casa é um lugar de paz, de saúde, de prosperidade, de abundância, de provisão, em nome de Jesus. Agora levanta as duas mãos na posição de receber. Declara assim: eu faço parte de uma igreja cheia de glória, cheia de glória. Eu creio, nós vamos crescer, multiplicar. Essa cidade será impactada pela obra de Deus nas nossas vidas, em nome de Jesus. Canta essa canção para nós finalizarmos. Eu sou quem dizes que eu sou, tu és por mim até o fim. Eu sou quem dizes que eu sou. Oh, aleluia! Quem Deus liberta, livre enfim